Vamos analisar agora os dois tipos de projeções cilíndricas mais importantes cobrados em vestibulares e concursos: a projeção conforme de Mercator e a projeção equivalente de Peters. Vamos lá? Dá uma olhada aqui para que você possa aprender. Opa, volta um. Aí, projeção conforme de Mercator. Tela cheia para gente, para que eles possam observar algumas características. Antes de mais nada, eu quero que você observe o mapa que eu estou mostrando para você aqui no canto da tela. Vamos fazer aí uma análise para conferir o que você aprendeu no vídeo anterior. Como eu sei que essa projeção que está sendo apresentada para a gente é uma projeção cilíndrica sem dúvida nenhuma. Observe os paralelos e meridianos do mapa. Eles estão formando ângulo de 90 graus, ou seja, são ângulos perpendiculares, portanto, trata-se de uma projeção cilíndrica. Portanto, essa projeção representa muito melhor as áreas próximas à linha do Equador e distorce muito as áreas de altas latitudes próximas aos polos, tá legal? Então aí está um exemplo para você de como é caracterizado uma projeção cilíndrica. No caso, essa que você está vendo é a projeção cilíndrica conforme de Mercator. E quais são as características que se destacam nessa projeção? Primeiro vamos contar um pouquinho da história dessa projeção, tá? Essa projeção foi proposta por Mercator no século XVI, naquele contexto histórico de grandes navegações. Volta aqui para mim. Você vai se lembrar das aulas de história aqui do Bora Passar, quando você ficou sabendo que o período das grandes navegações foi um período importante, principalmente para Portugal e para Espanha, quando se iniciou o período de colonização da América. Nesta época, nesse contexto histórico, um mapa seria de grande utilidade. Por quê? Ora, evidente, sem um mapa que auxiliasse a navegação, ficaria muito difícil para os navegadores se situarem, se direcionarem no espaço geográfico, principalmente cobrindo grandes distâncias entre os oceanos, aí, entre os continentes. Então o Mercator, que era sim um grande navegador, ele vai propor essa projeção, essa representação da Terra durante o período das grandes navegações no século XVI. Agora, observem que interessante, coloca de novo tela cheia para que a gente possa analisar. Observe que esse mapa, como eu avisei você, ele tem uma ideologia. Ele tem sim uma ideologia muito marcante. E qual é a ideologia presente nesse mapa? Ele é considerado um mapa eurocêntrico. Por quê? Ora, observe a maneira como Mercator dispôs os continentes no seu mapa. Ele coloca no centro do mapa, observe lá, o continente europeu. O continente europeu está centralizado no mapa e isso confere ao mapa uma visão eurocêntrica. Volta para mim. Moçada, presta atenção. O cara que fez esse mapa, o Mercator, ele poderia ter centralizado através do meridiano central qualquer continente. Ele poderia, por exemplo, ter centralizado a América. Ele poderia ter colocado a América no centro e aí você deslocaria os outros continentes de acordo com essa opção. Mas ele não fez assim. Ele optou por centralizar o continente europeu. Eu sei o que você está pensando, que todos os mapas que você já estudou na vida pareciam muito com esse que eu lhe apresentei. E você acha, dentro da sua cabeça, que esse mapa é um mapa normal. Não, ele não é normal. Não tem um mapa errado e um mapa certo do ponto de vista de onde é que estão localizados os continentes. Claro que eu não posso desmembrá-los, mas a questão da centralização dos continentes é completamente arbitrária. Depende da visão de mundo, da visão geopolítica, da ideologia que o cartógrafo tem. E o Mercator, ele optou por centralizar a Europa no seu mapa. Por isso, nós podemos considerar esse mapa como sendo um mapa de ideologia eurocêntrica. É uma característica importantíssima da projeção conforme de Mercator.
Aliás, a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, o que é que significa uma projeção conforme? Enche a tela para que você possa perceber. Uma projeção conforme é o seguinte, lembra que eu lhe disse que todo mapa, além de ter uma ideologia, tem também as distorções sempre presentes? Pois é, quando eu digo que a projeção de Mercator é conforme, este conforme está mostrando para você quais foram as opções deste cartógrafo em relação às distorções que o mapa dele conteria. Olha lá o terceiro item. Quando eu digo que a projeção é conforme, é porque a projeção cilíndrica de Mercator mantém as formas dos continentes e distorce as áreas. Como é que é? Volta aqui para mim. Quando eu digo que ele mantém as formas e distorce as áreas, eu estou querendo mostrar a você o seguinte. Quando você observa esse mapa de Mercator, as formas dos continentes, os contornos dos continentes, o desenho, o traçado dos continentes está perfeitamente representado. Está muito bem representado, praticamente sem distorção alguma. Muito bem representado mesmo. No entanto, para que as formas, para que os contornos dos continentes estejam tão bem representados assim, existe um custo. E esse custo foi colocado nas áreas dos continentes. Quando eu olho para a projeção cilíndrica conforme de Mercator, o tamanho, as áreas dos continentes, proporcionalmente falando, não está correta, está completamente distorcida. E eu vou mostrar isso a você no próprio mapa. Querem ver? Enche a tela para ficar maior. Olha só, você está vendo ali ao norte do mapa mundi? Aquela área toda branca, gigantesca do lado norte, ali é a Groenlândia, certo? É uma área que encontra-se aí ao norte da América do Norte, né? Acima de Estados Unidos e Canadá. Você está vendo o tamanho da Groenlândia? Observe um pouco. A Groenlândia, nesta projeção, ela tem praticamente o tamanho da América do Sul. Observou? A Groenlândia, nesta projeção, tem praticamente o tamanho do continente africano. Isso é completamente equivocado. A Groenlândia não tem esse tamanho todo. Evidentemente, nesse mapa, nessa projeção, a Groenlândia está exagerada, que é a quarta proposta de você estudar comigo. A Groenlândia está em região polar e o mapa cilíndrico conforme de Mercator exagera as áreas das regiões polares. É aí que se encontram as distorções. A mesma coisa acontece na região sul, naquele imenso continente branco que você está visualizando ali, que é a Antártida. Observa como a Antártica aparece como um continente imenso, exageradamente grande. É exatamente isso que o mapa de Mercator faz. Ele representa muito bem as latitudes baixas, próximas às linhas do Equador, a linha do Equador, perdão, mas distorce bastante as áreas em alta latitude, tanto latitude norte quanto latitude sul, fazendo com que as regiões polares da Terra fiquem muito exageradas. Volta para mim. O tamanho das regiões polares aqui não é adequado, não é real, está muito distorcido. A Groenlândia não tem o tamanho da América do Sul, a Groenlândia não tem o tamanho do continente africano, e tampouco a Antártida daquele tamanho que você visualiza ali. É aí que se concentrou as distorções do mapa de Mercator, percebeu? É isso que acontece e é assim que é chamada de projeção conforme. É chamada de projeção conforme por manter as áreas, manter as formas, inalteradas e distorcer bastante as áreas dos continentes. Nossa, professor, será que então eu tenho que aprender nesse mapa distorcido o tempo todo? Não, porque existe uma outra projeção cilíndrica muito diferente da de Mercator, que apresenta outras características. E que projeção seria essa? Vem comigo. É a projeção cilíndrica de Peters. Opa, volta lá. Projeção cilíndrica equivalente de Peters. Põe tela cheia. Olha só. Reparem que agora a projeção no mapa é completamente diferente. Mas antes de mais nada, vamos conferir se é uma projeção cilíndrica?
Observe novamente. Os paralelos e meridianos dessa projeção formam ângulos de 90 graus. Portanto, trata-se de uma projeção cilíndrica. Só que essa não foi proposta por Mercator e nem é conforme. Essa é equivalente e foi proposta por Peters. Vamos contar um pouco desta projeção. Essa projeção é um pouco mais recente. Ela foi proposta ainda na década de 70, portanto no século 20. E o nosso querido Peters queria atingir quais objetivos com essa projeção? Olha só, essa projeção, da maneira como ela é feita, ela acaba privilegiando os países subdesenvolvidos. Como assim? Volta aqui para mim. Quando eu falo que Peters está privilegiando os países subdesenvolvidos, é porque ele faz uma inversão importante em relação a Mercator. Quando eu digo que a projeção de Peters é equivalente, significa que ele optou nessa projeção por manter as áreas inalteradas. A proporcionalidade entre as áreas aqui está correta. O tamanho dos continentes, proporcionalmente uns aos outros, está correto. Mas isso também tem um custo de distorção. E aonde é que esse custo de distorção será cobrado? Olha lá, será cobrado nas formas dos continentes, será cobrado no desenho, no contorno dos continentes. Então, o que significa isso? Que a projeção equivalente de Peters, ela vai manter as áreas inalteradas, ou seja, as áreas estão corretamente representadas, mas isso vai dar um custo do contorno, do desenho, do formato dos continentes. Querem ver? Coloca a tela cheia. Olha lá a Groenlândia que nós analisamos no mapa do Mercator anterior. Percebeu como é que ela aparece menorzinha agora? Esse é o tamanho real da Groenlândia em relação à África, por exemplo, e à América do Sul, que nós citamos de exemplo anteriormente. Repare que a Groenlândia agora, em comparação com a América do Sul, está na sua equivalência de área correta. Ela é muito menor do que a América do Sul. Repare agora também que a Groenlândia também está na sua correta equivalência em relação ao continente africano. Também está em menor proporção. Claro, é assim que é a realidade. E o mapa de Peters consegue colocar para a gente a equivalência das áreas de forma correta. Olha lá a Antártida no final do mapa, lá ao sul. A Antártida parece bem menos extensa na sua área agora, não é? Por quê? Porque agora a área ou as áreas desse mapa estão sendo representadas de forma correta. E é interessante você notar o seguinte, embora as áreas estejam sendo apresentadas de forma correta, o contorno dos continentes, as formas dos continentes não estão. Observe como é que os continentes parecem um pouco mais alongados, principalmente a África e a América do Sul. Observa como é que a América do Norte aparece no seu extremo muito alongado, um pouco achatado. Não teve jeito. As distorções caíram sobre as formas dos continentes. Volta para mim. Percebeu que um é o contrário do outro? A projeção conforme de Mercator preserva as formas e distorce as áreas. E a projeção equivalente de Peters preserva as áreas, mas distorce as formas. Cada um opta por uma forma de projeção para atender os interesses geopolíticos e técnicos que tem na hora de confeccionar o mapa. E ainda falando da projeção de Peters, olha que coisa interessante. Eu poderia mostrar para você, volta lá, eu poderia mostrar para você esse mapa. Põe tela cheia. Observa bem esse mapa aí, o que você está reparando? Né? Aí você vai falar assim, poxa Fred, eu estou reparando que esse mapa está de ponta cabeça, meu jovem. Mas não é isso não. O mapa aqui não está de ponta cabeça. Ô professor, está sim. Tenho certeza absoluta. Não, não está. Esse mapa aqui ainda é a representação cartográfica equivalente de Peters. Pode perceber que as mesmas características foram colocadas. Só que de vez em quando, algumas questões gostam de representar a projeção equivalente de Peters desta forma, entre aspas, como você mesmo pensou aí, de cabeça para baixo. Mas ela não está de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando você pensa na esfera terrestre, nós estamos tentando representar num planisfério, não existe sentido de cima a baixo, esquerda e direita.
São totalmente arbitrários esses sentidos de direção. Eu posso fazer a representação do mapa dessa maneira, porque não está de cabeça para baixo, é apenas um outro ponto de vista. E fazendo a representação dessa forma, quando o mapa de Peters aparece dessa forma, ele privilegia ainda mais os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque ele coloca dessa forma os países subdesenvolvidos em destaque no mapa, colocando ainda mais a ideologia dele de privilegiar os países subdesenvolvidos em pauta, entendeu? Então nunca diga que o mapa é de cabeça para baixo ou mal formulado. É a posição ideológica, é a ideologia, a visão geopolítica do cartógrafo sendo colocada em ação. Volta para mim. Dessa forma, você acaba de comparar as principais características da projeção de Mercator e da projeção de Peters, as duas projeções cilíndricas mais importantes para o seu vestibular.